Pessoal, retornamos com mais um bloco de filosofia e dessa vez nós vamos trabalhar um assunto que também aparece em provas e é muito importante, inclusive, para o seu repertório aí em redação. Nós vamos trabalhar aí os filósofos contratualistas. Então nós vamos falar de Thomas Hobbes, por exemplo, nós vamos falar de Rousseau, dentre outros filósofos importantes dentro dessa perspectiva do contratualismo. Então eu vou colocar aqui logo para você, de cara aqui no meu Instagram, @luizdudes. Aperta esse botão de seguir aí, meu filho, tem vergonha não. Sempre com conteúdos muito importantes e pertinentes lá para sua aprovação. Então quando nós falamos dos filósofos contratualistas, e nós já trabalhamos dentro da perspectiva da filosofia moderna as questões que envolvem a questão política, é importante ressaltar que aqui nós vamos ter a criação daquilo que nós chamamos de Estado laico. E o Estado laico nada mais é do que a separação entre as atividades do Estado, as atividades de governo e as atividades da Igreja. Durante o período medieval nós vamos ter uma aproximação muito grande entre Igreja e Estado. Na verdade, esses dois irão se confundir bastante, né? Se mesclar bastante. Chegando então no período moderno, nós temos aquele conceito que nós já trabalhamos anteriormente, que nós chamamos de antropocentrismo. Ou seja, é o homem que vai estar no centro agora desse processo racional, né? Dentro dessa perspectiva, cria-se aqui então a questão do Estado laico. Ou seja, o Estado com as suas atividades próprias, sua autonomia política, social e econômica, e a Igreja com as suas atividades religiosas, com a sua atividade social e assim por diante. Os filósofos iluministas, e o iluminismo surge no século XVIII, que também é conhecido como século das luzes, vai ser um movimento racional, que vai enfatizar a razão, mas também vai levar em consideração a experiência prática, o empirismo. Esses dois tipos de conhecimento aqui já foram trabalhados por nós em aulas anteriores, como por exemplo lá no período da Antiguidade, quando nós falamos da racionalização em Platão, o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo das ideias, e quando nós falamos de Aristóteles, principalmente dentro da perspectiva política. Inclusive Aristóteles tem um livro chamado A Política, onde ele trabalha ali as suas 4 formas de governo, né? A monarquia, a democracia, a aristocracia, onde também trabalha as suas 4 ideias que são voltadas aí para a questão da teoria das 4 formas, e também trabalha a questão do indivíduo como sendo um animal político, alguém que já está pronto para lidar com as questões políticas, sendo que a realização política desse indivíduo, segundo Aristóteles, ela vai acontecer aonde? Ela vai se dar na polis grega. O período moderno, como nós também já vimos em aulas anteriores, ele é um retorno às ideias do período da antiguidade. Então, entre o período da antiguidade e o período moderno, nós vamos ter então o período medieval, onde nós temos uma característica muito marcante, que é chamada de teocentrismo. Ou seja, Deus no centro. No período moderno, nós temos o homem no centro. Essa característica, então, faz com que, quando nós chegamos, então, no período moderno, haja, então, essa ruptura. Uma ruptura entre o pensamento religioso e também o pensamento racional. Só que a perspectiva e o avanço do pensamento racional vai trazer algumas consequências que são positivas dentro do Estado moderno. Como, por exemplo, a criação do método científico, traz também discussões sociais, de avanço social. Os iluministas, por exemplo, os ideais do iluminismo, melhor dizendo, irá influenciar revoluções como a Revolução Americana de 1776, vai influenciar a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Haitiana, a Inconfidência Mineira no Brasil, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana no Brasil. Então, o iluminismo ele vai influenciar essas revoluções de cunho político, porque o iluminismo trabalha questões políticas. Trabalha um indivíduo como sendo esse agente político. Então essa ideia ela já é trabalhada por Aristóteles, ela já é trabalhada também por Platão lá na Antiguidade. Só que para Platão,
Quem era o político? Quem era o indivíduo que estava apto para governar? Era o filósofo. Para Aristóteles, quem é o indivíduo? Quem é o cara que está apto para governar? Ele já nasce próprio para aquele área, ele já nasce como um animal político, desejoso pela participação social dentro da sua perspectiva política, né? Então, para Aristóteles, todo e qualquer tipo de relação social, ela se constitui como uma relação política. E aí, chegando então na filosofia iluminista, nós vamos ter muitas ideias que serão trabalhadas com a finalidade de quê? Com a finalidade de refinar o debate político. É aqui que nós chegamos então dentro da perspectiva dos filósofos contratualistas. E aqui nós temos filósofos que sempre aparecem em provas do Enem. Locke, John Locke, pai do empirismo, é um deles. E é com ele e também com Thomas Hobbes, que pode ser usado também aí como, né, como uma carta na manga para a redação, né? São dois caras que sempre estão aí dentro das questões aí relacionadas à prova do Enem, ou a questões, ou a própria questão da redação, ok? Então nós vamos trabalhar aqui os filósofos contratualistas com a finalidade de aprofundarmos então os nossos conhecimentos relacionados ao contratualismo. E antes de tudo, a gente precisa então trabalhar o conceito de contratualismo, o que é então contratualismo. Então eu vou botar aí na tela para você. Então os filósofos contratualistas, ou também conhecidos como a galera do contrato social, vai ser o que nós chamamos de acordo hipotético. Acordo hipotético entre quem? Entre o indivíduo para estabelecer um governo. Para estabelecer um governo. Então esses filósofos, eles vão tentar justificar a origem da autoridade política e também os limites do poder do Estado, com base no quê? Com base na razão. Então essa discussão aqui, ela é uma discussão racional. Ok? É uma discussão que está entrelaçada tanto com base na razão quanto na vontade dos indivíduos. Por isso, contratualismo é você assinar esse acordo que é hipotético, abrindo mão de uma parcela da sua liberdade e dando essa porcentagem de liberdade ao Estado para que ele age em seu favor, para que ele retribua essa ação dentro de uma perspectiva coletiva. Então olha lá na tela. Teoria que explica a origem de quê? Do Estado a partir do contrato entre indivíduos. Esse contrato, ele é um contrato hipotético, de acordo com os filósofos contratualistas, tá? Ele é um acordo hipotético, ou seja, é algo que acontece dentro da perspectiva, própria do agir político do indivíduo. O indivíduo nasce precisando, necessitando da proteção do Estado. Então por isso que ele abre ele abre mão, melhor dizendo, de parte da sua liberdade para que o Estado então possa ir lá e retribuir isso. Então qual é a justificativa disso, né? O objetivo é justificar a organização política e a autoridade de quem? E a autoridade do governo. Autoridade do governo. Então, por exemplo, para que existe a lei? A lei existe para impedir com que certos crimes aconteçam, para impedir com que certas ações de alguns indivíduos
possam então infringir sobre o direito de liberdade de outra pessoa. Então, a importância disso aqui, para o pensamento político, para o pensamento moderno, isso é uma base. É a base para esse pensamento político. É a base para o pensamento moderno. É o surgimento do famoso Estado de Direito. Aqui nós vamos trabalhar um conceito também que sempre aparece, que também é chamado de justnaturalismo, ou chamado, ou também conhecido como quê? Como direito natural. Ou seja, é aquele direito inalienável, é o direito que é intransferível. Então os filósofos contratualistas, eles vão trabalhar a ideia que tanto Rousseau, como Thomas Hobbes, como Locke, vão trabalhar a ideia de que o indivíduo, dentro do contexto social, ele é um ator político, ele é um participante político, ele está ali para agir politicamente. Essa já era uma perspectiva trabalhada por quem? Nós vimos isso na aula de Aristóteles, quando ele diz que o indivíduo é um animal político, ok? Então o surgimento do Estado de Direito surge a partir desse conceito de justnaturalismo, de que existem direitos que são naturais ao indivíduo. Ou seja, a partir do momento que você nasce, aquele direito já faz parte de você, porque você é um indivíduo, é um ator, é um agente político. Ah, professor, então me dê um exemplo de direito inalienável. Ou seja, o direito que é intransferível. Direito à vida. Você pode transferir o seu direito à vida? Você pode pegar a sua vida e falar assim, viva aí minha vida. Se bem que tem gente que gosta de viver a vida da gente, né? Os famosos fofoqueiros de plantão aí, né? Então tem gente que gosta de viver a vida da gente, mas você não pode transferir a sua vida pro cara. Você não pode dizer, ei, vai lá e viva a minha vida por mim. Não, você não pode fazer isso. É um direito inalienável. O direito de ir e vir é um direito inalienável. Então, é aqui que surge esses conceitos importantes que nós vamos trabalhar então dentro do contratualismo social. Então o objetivo aqui é justificar como que é a organização política dentro da perspectiva do Estado laico, tá? Como que o Estado ele vai se organizar sem a igreja. Nós estamos dentro daquele período ali em que o Estado moderno está caminhando, a ciência está crescendo, né? Nós vamos ter aí discussões empíricas, discussões racionais, nós vamos ter filósofos como Kant que vão a trabalhar essas duas ideias de uma forma muito delicada, mas também de uma forma muito refinada, com a discussão dialética excelente. Então agora o Estado ele precisa se organizar. E ele precisa se organizar de que forma? Ele precisa se organizar de uma forma à parte da igreja. E é aqui onde então vai surgir essa questão da organização política e a autoridade do governo. Até onde o governo pode agir. Quais são os limites do governo e quais são os limites, os seus limites também. Tanto os seus deveres, quanto os seus direitos dentro do Estado democrático de direito. Tudo bem? Então vamos lá, olha lá. Nos séculos 17 e também no século 18, o período de guerras civis, né, o absolutismo e o início do iluminismo, fez então com que surgisse todos esses debates relacionados à questão da formação do Estado democrático de direito e a busca por uma estabilidade social e também política, sempre, né, levando em consideração a questão da separação do Estado, barra igreja, do Estado barra igreja, tudo bem? Então, dentro desse sentido, nós vamos ter aí período entre guerras, né, de guerras civis, melhor dizendo, não entre Primeira e Segunda Guerra, porque isso é no século XX, mas um período de muitas guerras civis, né? O absolutismo monárquico, ou seja, você já sabe o que é isso, já vimos isso em história. O absolutismo nada mais é do que todo o poder político, social e econômico concentrado na mão de quem? Concentrado na mão de um rei. Isso nós chamamos de absolutismo monárquico. E as revoluções políticas vão buscar a queda das monarquias absolutistas, como a Revolução Inglesa, por exemplo, né? Aí nós vamos ter a dinastia Stuart, a República de Oliver Cromwell e depois o governo de Guilherme de Orange, a Revolução Francesa de 1789, também teremos a Revolução Americana de 1776 e a independência das 13 colônias, as colônias do Norte e as colônias do Sul. Então,
a partir desse período aqui, dessas discussões políticas, principalmente advindas das discussões dos filósofos iluministas, porque aqui também nós vamos ter Montesquieu. Montesquieu é o cara que vai criar a teoria dos três poderes, por exemplo. Quais são os três poderes? Você já sabe. Executivo, legislativo e qual é o último? Judiciário. Esses três poderes, essa forma de governo, é uma forma de governo que é utilizada hoje, por exemplo, pelo Brasil. Então daí você vê a importância de se estudar isso aqui, para que você compreenda como que se organiza o Estado brasileiro dentro da sua perspectiva da administração pública. Então, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, o executivo representado pelo presidente, o legislativo representado por deputados, por senadores, por vereadores, por deputados estaduais, deputados distritais, e o judiciário representado pelos juízes, que tem a função de julgar, né? Juízes, advogados públicos, desembargadores e assim sucessivamente. Então, dentro dessa perspectiva, essas discussões se iniciam aqui. Então a gente só consegue ter uma ideia clara de como a política se organiza na modernidade, estudando isso aqui, partindo dessa perspectiva das discussões modernas relacionadas à questão política. Então, quando a gente fala do iluminismo, por exemplo, a gente não está falando apenas de ideias filosóficas relacionadas, por exemplo, René Descartes trabalhou com a metafísica, né? Aristóteles também trabalha com metafísica, mas a filosofia não está só atrelada às discussões metafísicas, também não está só atrelada a como o indivíduo vai buscar a felicidade, a eudaimonia, né? Como que ele vai ser feliz, o que é prazer, se o prazer é válido, se o prazer não é válido, está para além dessas discussões abstratas, né? A filosofia também discute questões relativas ao nosso modelo de vida, ao nosso modo de vida, à nossa forma de organização. Então, por isso, durante esse período, nós temos essa busca por essa estabilidade. Aí vem, então, esses pensadores contratualistas, eles vão, então, evitar o quê? A partir dessas discussões. Eles vão evitar o caos social. Por quê? Porque a sociedade conhecia a organização política a partir da relação do Estado com a igreja. O mundo, ele está mudando, meu filho. Nós estamos saindo de um estado, de um período medieval, onde as questões políticas estavam centralizadas em um rei, mas tinham ligação direta com quem? Tinham ligação direta com a igreja. A igreja influenciava diretamente nas decisões políticas, não só religiosas, mas também nas questões políticas. Influenciava nas questões sociais. Lembre-se que durante também o período medieval, a igreja católica vai influenciar na educação. As primeiras universidades vão surgir ali a partir das perspectivas ideológicas do cristianismo. Então, aqui no período moderno, nós vamos ter essa separação e isso já está muito bem claro para você. Então, a busca por essa estabilidade se dá a partir do quê? A gente precisa fazer o povo moderno entender que a questão do Estado laico é uma necessidade para que o controle ideológico imposto pela religião não seja um critério a ser utilizado para a manutenção dos privilégios da galera que é o quê? Que tem mono, que tem didi, que tem grana, que faz mirri, que tem bufunfa, né? Então é aqui que surge esse conceito. Nós precisamos evitar o caos social. Por isso que para Platão, quando a gente chega no período da antiguidade, Platão diz, o único tipo de governante que é válido é o filósofo, porque ele consegue pensar de forma racional como que ele vai administrar a sociedade. Pensar de forma racional para Platão é pensar fora da sua caixinha de interesses próprios. Porque a política ela não é feita... Tá, claro que eu tô falando isso aqui. Ah, professor, mas se a gente for contextualizar aqui no mundo real, a gente sabe, né? No mundo real é outra coisa, né? A gente sabe como é que funciona. Mas aqui, dentro da perspectiva original, a política é o quê? A política não é o jogo de interesses pessoais. A política é o jogo do interesse coletivo, para evitar o caos e para fazer com que as pessoas se sintam bem representadas e também vivam de uma forma feliz dentro daquele determinado espaço socioespacial, ok? Então, para isso que serve então essa questão das discussões filosóficas nesse período, a partir dos pensamentos contratualistas, né? E aí nós vamos ter a crítica ao direito divino dos reis. O que era o direito divino dos reis? Você já sabe, o rei era tido como representante de quem? O representante de Deus, né? Ele é quem praticava a vontade divina. Essa é uma concepção muito antiga.
é uma concepção que surge lá na Mesopotâmia, é uma concepção que surge nos sumerianos, que surge nos acadianos, que vai se reverberar e se perpetuar muito bem dentro das mais diversas dinastias egípcias, por exemplo, a dinastia dos Tutmés, dos Amenófis, dos Tutmés, dos Meneptas, dos Ramsés, né? Ou seja, o faraó visto ali como aquela pessoa, aquele ser divino, né? Aquele ser divino, aquela pessoa que está própria ali, pronta para o quê? Pronta para praticar a vontade de Deus, ou praticar a vontade dos deuses, ok? Então essa é a perspectiva aqui utilizada dentro da questão do contrato social. Então a crítica ao direito divino é uma questão que vai ser trabalhada onde aqui? É uma questão que vai ser trabalhada dentro da perspectiva do contratualismo e também dentro da perspectiva de quem? Dentro da perspectiva do iluminismo. Aqui, ó, dentro da perspectiva do iluminismo. Show de bola? Então o poder passa a ser visto como que, ó? Como produto do acordo entre homens e não da vontade divina. Então, a questão política, o poder, ele é um acordo entre os homens. Ele não é um acordo entre o homem e Deus, como era a ideia trabalhada durante o período medieval, como era a ideia trabalhada anteriormente ao surgimento da filosofia na Grécia. O acordo é entre Deus e os homens. Aí nós temos o quê? O que nós chamamos de política teocrática. Aqui não. Aqui nós vamos ter uma política democrática. É um acordo do homem para o homem. É um acordo entre homens. Tudo bem? Esse é o contexto histórico. Agora nós vamos ver os principais filósofos. Os principais filósofos contratualistas. Aí nós vamos ter Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e teremos também quem? Locke, o famoso Locke lá do empirismo, né? O pai do empirismo, John Locke. Então nós vamos partir aqui para Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, sua principal obra, O Leviatã. E aí, ó, você que está estudando para o Enem, eu sei que quando você tá se preparando para sua redação, você usa esse cara aqui como carta coringa, né? Porque principalmente quando o assunto, quando o tema está relacionado à política, né? Então aí existem alguns macetes, né? Aí algumas estruturas de redação que a galera usa muito. Thomas Hobbes, O Leviatã, que é uma obra maravilhosa, é uma obra de discussão política do período iluminista, que traz essa crítica muito bem acentuada ao direito divino dos reis. Então é uma obra que também vale a pena você ler. Então nós temos aí o estado de natureza, situação de guerra de todos contra todos. Aqui o homem é o lobo do próprio homem. Para o Thomas Hobbes, na perspectiva do Thomas Hobbes, a vida sem governo seria solitária, pobre, desagradável, brutal, curta. O ser humano, ele é egoísta e vive em constante conflito. E esse conflito acontece entre ele e o seu parceiro, que é o próprio homem. Então, dentro da perspectiva do contrato social do Hobbes, ele vai dizer o seguinte, olha só. Os indivíduos abrem mão da liberdade em troca do quê? Foi o conceito que eu falei para você no início da aula. Olha lá, em troca da segurança, criando um governo, o quê? Um governo absoluto. Essa é a perspectiva do contrato social, o contrato hipotético. Quando você nasceu e você assinou esse contrato, né? Então, contrato social é necessário para evitar o caos, segundo Hobbes. Aqui, você vai evitar o caos. Só que você tem pontos de crítica aqui, né? Você tem ponto de críticas. Porque os indivíduos, eles abrem mão da sua liberdade em favor de um soberano. Esse soberano tem um objetivo. Qual é o objetivo desse soberano? É garantir a ordem social. Mas isso aqui acontece? Isso acontece? Aí é uma questão, é pano para manga, aí é mais discussão. Por isso a visão de contrato social do Thomas Hobbes, os indivíduos eles abrem mão aqui da sua liberdade em troca de segurança, criando um governo absoluto.
Tá? E qual é a função desse governo absoluto? Aqui, ó. A função desse governo absoluto, então, é colocar o quê? Ordem na casa. Ordem na casa. Tem que colocar ordem na casa, meu filho. A ordem tem que ser social, a ordem tem que ser para todos. Então, aqui, ó. O Leviatã é um livro muito bom para você ler. Ok? Um livro muito bom para você ler. Olha lá. Hobbes e o Estado. Então, qual é o papel do Estado aqui para Thomas Hobbes? Manter a ordem e evitar o caos. Quem é que faz isso? O homem governante. Ok? A forma de governo aqui é absolutista, com todo o poder concentrado na mão do soberano. Mas presta atenção. Aqui eu não tenho uma ideia de direito divino dos reis. Aqui eu tenho uma ideia de absolutismo, mas constitucional. Que é, por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Monarquia absolutista é todo o poder concentrado no indivíduo, no rei. Eu mando, você obedece. Eu mando, você obedece. A perspectiva da monarquia constitucional é: eu sou o rei e você é o parlamento. Você é um deputado, você é um senador. Então você vai me ajudar nessa missão de governar. Eu mando a proposta para vocês e vocês aprovam. E assim a gente vai então estabelecer na ordem social. Isso nós vamos chamar de monarquia constitucional. Então, apesar de haver, né, as questões absolutistas aí, o poder concentrado na mão do rei, então nós vamos ter esse absolutismo aí constitucional, uma monarquia constitucional. No caso do Brasil foi assim, após a independência de 7 de setembro de 1822, nós vamos ter aí o governo de Dom Pedro I, né, de 1822 a 1831, e depois nós vamos ter o governo de Dom Pedro II, ambos os governos aí são monarquias constitucionais, tudo bem? Então olha lá. A questão da liberdade só é possível sob autoridade forte que impeça a violência. Essa violência é impedida por meio de quê? Por meio de lei. Essa lei é um dispositivo utilizado pelo soberano para garantir o quê? Para garantir a ordem, social. Ok? Então a forma de governo é absolutista, só que dentro da perspectiva o quê? Dentro da perspectiva constitucional. Expliquei para você a diferença de monarquia absolutista, né, e de monarquia constitucional, ok? Então, essa forma absolutista aqui, tudo concentrado na figura do soberano, ela gera tirania. Mas a forma constitucional, ela permite com que o rei sofra um certo controle e uma certa sanção em relação às suas decisões. Então, qual é o papel do Estado aqui? É manter a ordem. Essa ordem social. Então, essa é a perspectiva do Thomas Hobbes em relação ao Estado. Quem é o Estado aqui? O Estado é o conjunto de indivíduos onde suas ações serão reguladas pela autoridade vigente, a partir da lei, para que a violência seja impedida, para que o caos seja impedido e assim a ordem social seja o quê? Estabelecida. Agora nós temos a visão de John Locke, e você já sabe quem é John Locke. John Locke é considerado pai do empirismo. Pai do empirismo. Então, como pai do empirismo, ele também será um dos filósofos contratualistas. Sua obra, segundo Tratado sobre Governo Civil de 1690, é uma obra de domínio público, você encontra facilmente aí na internet, caso você queira se aprofundar. Então, qual é a perspectiva do Estado de natureza aqui na visão do Locke? O Estado tem que ser pacífico. Ou seja, quando a gente fala de Estado pacífico, ele é um Estado que tem como objetivo primais buscar a paz. Mas, com riscos, a questão do quê? Olha lá, a questão da propriedade. Então, olha só, o Locke, a sua visão de Estado é a seguinte: há certa ordem e liberdade natural
mas faltam garantias de direitos. Então essa é a natureza do Estado. Diferente da perspectiva lá do Thomas Hobbes. Que o Estado tem que garantir o quê? O Estado tem que garantir a ordem social. Aqui para ele o Estado garante a certa liberdade, a certa ordem natural, mas falta o Estado garantir o direito. Falta o Estado legitimar o direito, ok? Então por isso que ele fala aqui relacionado à questão da propriedade. Qual é então a sua visão em relação ao contrato social? Serve para proteger os direitos naturais. Então se eu estou falando de direitos naturais, justnaturalismo. Justnaturalismo. Olha lá, criação, olha lá na tela. Criação de um governo para proteger a vida, a liberdade e a propriedade. Se eu estou falando de propriedade, eu estou falando de quê? De garantia de direitos. De garantia de direitos. Então, olha a sacada. O contrato aqui para o Locke serve para proteger os direitos naturais. Justnaturalismo. Quais são os direitos naturais? É a liberdade, a vida e a propriedade. Esses são os direitos naturais. Esse é o justnaturalismo. Vida, liberdade e propriedade. Ok? Nesse sentido, se o governo as viola, o que o povo tem que fazer com esse governo? Aí aqui, o Locke vai estabelecer qual é o limite. Qual é o limite do Estado? Qual é o limite do Estado? O Locke vai dizer, o limite do Estado é quando? É quando o governo, o rei, o presidente viola a vida, quando ele viola a liberdade e quando ele viola a propriedade. Se ele viola uma dessas três, ele tem que ser o quê? Destituído, porque ele não está garantindo os direitos naturais. O justnaturalismo. Essa é a perspectiva do contrato social em Locke. Então, se você vai para o Hobbes, por exemplo, o Hobbes diz que o contrato social aqui é a autoridade tem que impedir com que a violência aconteça para que a ordem social seja garantida. Então, o papel do Estado aqui é evitar o caos. O papel do Estado para o Locke é o quê? Estado pacífico. Garantir a paz. Mas também garantir o quê? O direito natural. A propriedade. A liberdade e a vida. Então, liberdade, vida, liberdade e propriedade é o quê? Garantia dos direitos naturais do justnaturalismo. Vida, liberdade e propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Justnaturalismo. Garantia dos direitos naturais. Ok? Essa é a perspectiva do contrato social do Locke, que é o pai do empirismo. Então, como que ele analisa isso? De que forma? A partir da observação, a partir da experiência sensorial, observando como o governo se estabelecia e como o governo ia estabelecer as suas relações sociais, as suas relações políticas e as suas relações econômicas. Então essa é a perspectiva do Locke dentro do contratualismo, ok? Locke e a liberdade, olha lá. Então, o que seria liberdade aqui para o John Locke? Liberdade para o Locke nada mais seria do que, olha lá, o modelo de governo aqui, que é o liberalismo clássico, governo com separação de poderes e consentimento dos governantes, deve então garantir os direitos naturais. Olha lá, já falei para vocês, o naturalismo. Então, defesa da propriedade, aí aqui a gente está falando de quê? Se eu estou falando de defesa da liberdade, da propriedade, isso aqui é o quê? Liberalismo clássico. Isso aqui já é uma perspectiva econômica, tá?
Porque quando a gente fala de capitalismo, a galera tem a ideia de que, não, mas capitalismo é a busca pelo lucro, tem base na propriedade privada, né? E aí tem vistas a gerar competição entre as empresas. E o socialismo é a economia planificada, né? Onde o Estado intervém na economia para garantir a distribuição igual de riquezas, né? Só que não é muito bem assim, né? Isso é um conceito bem raso. Porque quando você fala de capitalismo e socialismo, capitalismo é o mundo. Você tem várias vertentes dentro do capitalismo. Você tem o liberalismo clássico, você tem o neoliberalismo, você tem o keynesianismo, você tem o anarcocapitalismo, né? E aí do outro lado você tem o socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo trotskista, leninista, gramscista e assim sucessivamente. Ok? Então olha lá. Então, para o Locke, o indivíduo tem que... O governo tem que proteger os direitos naturais. Quais são os limites do poder, então? O governo deve ser limitado. Se esse poder tem que ser limitado, quem é que vai limitar? É a Constituição, é a monarquia constitucional, é a eleição direta para deputados e senadores. Ainda que haja um rei, esse rei tem que estar submetido à autoridade ali do legislativo, para que o legislativo possa, de alguma forma, limitar quais são os seus poderes, né? Então o governo deve ser limitado, dentro dessa perspectiva, com a divisão de poderes, e essa divisão é que vai ser trabalhada pelo Montesquieu, a divisão dos três poderes. Direito à resolução: o povo pode derrubar um governo que viole seus direitos. Quais são os direitos? Vida, liberdade, propriedade. Vida, liberdade, propriedade. Vida, liberdade e propriedade. Esses são os direitos naturais ou jusnaturalistas. Vida, liberdade e propriedade. Essa é a perspectiva aqui do Locke, quando o governo... Esse é o limite do governo. O limite do governo passou da vida, da liberdade, da propriedade, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser destituído. O povo tem que derrubar esse governo. Essa é a perspectiva do John Locke. Agora nós vamos para um outro filósofo também contratualista. Esse aqui escreveu um livro, e é um livro pequenininho, se não me engano ele tem ali umas 100 páginas, alguma coisa assim. Já li ele, é um livro muito bom, O Contrato Social, de 1762. Nós estamos falando de quem? Jean-Jacques Rousseau. Aparece muito em prova. Demais. De 1712 a 1778, ele morre 2 anos depois ali da Revolução Americana, né? Então, para ele, o estado de natureza, o homem é naturalmente bom, mas a sociedade vai corrompendo, tá? Essa é a frase mais célebre aí do Jean-Jacques Rousseau. Então, o homem, ele vai nascer bom, né? Mas o estado vai corrompendo. Então o homem é bom por natureza, mas é corrompido pela sociedade, é corrompido pela propriedade privada, né? Então essa corrupção acontece a partir das relações sociais que geram seus interesses próprios, e o homem então acaba violando certos direitos e ele acaba se corrompendo. Então a perspectiva do contrato social aqui é a criação de uma comunidade política que é baseada na vontade geral. Se ela é baseada na vontade geral, ela é baseada na vontade o quê? Coletiva. Ela é baseada na vontade coletiva. Tudo bem? Tranquilos? Então olha lá. Para o Rousseau e a soberania popular, nós vamos ter aí a vontade geral que expressa o interesse coletivo acima dos interesses dos indivíduos. Então a coletividade está acima de qualquer vontade. Aí vem a democracia direta. Todos os cidadãos devem participar diretamente da elaboração de leis. Nós temos 2 tipos de democracia. A democracia direta, onde todos os cidadãos vão participar diretamente da criação das leis. E nós temos a democracia indireta.
E como que acontece essa democracia indireta, professor? Ela acontece pela escolha de um representante. Ela acontece pela escolha de um representante. Tudo bem? Então você escolhe um representante. Você vota em um representante. Esse representante vai lá e representa a sua vontade. Representa a sua ideia. Representa a sua ideologia. Então aqui nós temos a ideia de democracia indireta. Tudo bem? Então democracia direta, ok, democracia direta, todos os cidadãos devem participar da elaboração das leis. Democracia indireta, você escolhe um representante para que ele possa representar suas ideias dentro daquele cenário político. Aí nós temos então a liberdade como autonomia. Ser livre é obedecer às leis que assim mesmo se impôs, ok? Então olha que conceito bacana aqui do Rousseau. Olha só. Ele vai dizer que liberdade se dá a partir do cumprimento das leis. O que para uns é aprisionamento, que se você, o governo vai lá e te põe uma lei, por exemplo, né? Sei lá, você tem que andar com o farol do carro ligado durante o dia. Para algumas pessoas aquilo é uma prisão, né? Porque estão te obrigando a obedecer uma lei que faz sentido nenhum, né? Só faz sentido na cabeça de quem a criou, mas que o bem coletivo acaba de alguma forma rejeitando aquela ideia. Mas enfim, o Rousseau vai dizer o seguinte: não, isso não é prisão, isso é liberdade, porque se você cumpre essa lei, você se livra do quê? Você se livra da sanção, você se livra da punição, da transgressão de não ter cumprido essa lei. Entendeu? Então, para o Rousseau, a liberdade consiste quando você leva em consideração o quê? O interesse coletivo, olha só, e obedece às leis que são impostas. Você obedeceu, você é um ser livre, você é um ser autônomo. Então, dentro dessa perspectiva, por isso que ele defende a democracia direta, ou seja, todos os cidadãos devem participar da vida política. Então, agora pense comigo, vamos lá, uma reflexão. O nosso modelo de democracia brasileira é direta ou indireta? Direta ou indireta? Trabalha as duas questões, tanto direta quanto indireta, mas tem mais características de democracia indireta. Tudo bem? Então, olha lá. Comparação. Olha lá. Comparação entre os três, a visão dos três. Então, olha lá. O Thomas Hobbes, ele vai defender um Estado forte, um Estado que seja absoluto e um Estado que tem um objetivo de quê? Um objetivo de garantir a paz. A ordem social, tá? A paz aqui para ele é o que nós vamos chamar de ordem social. O Locke vai defender um governo limitado. Limitado por quê? Porque se o indivíduo transpassar o limite dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, o governo tem que ser deposto, tem que ser derrubado. Então, o governo tem que ser limitado com vistas a quê? A proteger o direito natural da população. Já para o Rousseau, o contrato social do Rousseau, ele vai defender a soberania do povo. Isso nós vamos chamar de quê? Na perspectiva do Rousseau, democracia direta ou indireta? Democracia direta. Nós vamos chamar de democracia direta, porque o povo participa ativamente da criação das leis. Ele tem participação direta na vida política, ok? Então, a defesa aqui do Rousseau é de uma democracia direta. Grave isso, anota no seu material. É de uma democracia direta. Aparece, aí vai lá e aparece na sua prova. O examinador chega lá e fala que Rousseau defendia a democracia indireta. Tá errado. Porque a indireta você escolhe um representante para representar os seus ideais. Na indireta, Na direta, o povo participa ativamente da criação de leis, ok? Então, para o Rousseau, a soberania se dá quando o povo participa ativamente da construção de ideias dentro do campo político,
E o homem só é livre de fato quando ele cumpre a lei, quando ele obedece a lei. Então ele vai trabalhar muito bem aqui o conceito de coletividade. Tudo bem? Essa então é a comparação entre os três. Legado deixado então pelo contratualismo. Vamos lá? Vai ser a base do liberalismo, né? Vai influenciar aí nos ideais da Revolução Gloriosa, que é a Revolução Inglesa, né? E da Revolução Americana de 1776 e da Revolução Francesa. A justificação do Estado moderno, que vai ser a ideia de contrato usado até hoje para entender o poder político, para compreender como que o homem abre mão de uma parcela da sua liberdade para poder então ser protegido pela ação do Estado, e o debate sobre desigualdades e participação popular nas democracias contemporâneas. Esse é o legado deixado pelo contratualismo. Vamos resolver algumas questões para a gente terminar esse bloco e também consolidar os nossos conhecimentos. Questão de número 1, já vou deixar aí na tela para você. Olha lá. O contratualismo foi uma corrente filosófica que buscou explicar a origem do Estado e da sociedade civil a partir de um contrato hipotético entre os indivíduos. Esse contexto é correto afirmar que os contratualistas acreditavam que a autoridade política deriva do pacto racional entre os homens. Letra A, certo ou errado? Pode marcar aí. Letra A, certíssima, sem medo de ser feliz. Letra B, a teoria contratualista defendia o direito divino dos reis? Já errou. Porque o direito divino dos reis é a ideia de que o rei é um representante de Deus. Por isso ele tem uma autoridade soberânica. Errado. Letra C. O contrato social impedia qualquer forma de governo e reforçava o estado natural do homem. Errado. Letra D. O contratualismo rejeitava qualquer tentativa de organização política. Na verdade, ele estava organizando as questões políticas fora de uma lógica teocrática. Letra E. Para os contratualistas, a obediência ao Estado era resultado da fé religiosa. Errou também, então pode marcar aí no seu gabarito. Questão de número 1, letra o quê? Letra A. Questão 2. Segundo Thomas Hobbes, o estado de natureza, os homens viviam em paz e harmonia, regidos pela razão. Errado. Por quê? Porque para Thomas Hobbes, o homem sempre estava o quê? Em constante guerra, em constante conflito. É onde ele usa lá a frase que o homem era o quê? O homem é o lobo do próprio homem. Então, nesse sentido, depois dessa explicação, só pode ser o quê? Só pode ser aí o quê, ó? Letra B. Marca aí letra B, sem medo de ser feliz. Letra C. Havia uma convivência cooperativa e produtiva entre os homens? Se o homem é o lobo do homem, então tá errado. D. Existia um governo democrático baseado na vontade geral. Errado, porque aqui a ideia era de crítica absolutista. E os homens já viviam sob leis naturais e respeito mútuo. Também errado. Então, questão de número 2, tranquila, fácil demais. Letra B. Olha lá, questão 3. Para John Locke, o contrato social tem como principal função criar um governo absoluto que controle todas as decisões do povo. Governo absoluto que controla todas as decisões. Qual é a ideia lá do Locke? A ideia do Locke é a seguinte: se você tem um governo que não obedece, não garante a vida, que não garante a liberdade e que não garante a propriedade, esse governo tem que ser o quê? Ele tem que ser destituído. Ele tem que ser destituído. Então a letra A você já sabe que tá o quê? Que tá errado. Olha lá. Criar um governo absoluto que controle todas as decisões do povo tá errado. Letra B. Garantir a manutenção da ordem pela força militar é errado também. Agora olha só a letra C. Proteger os direitos naturais. Lindo, hein? Direitos naturais, justnaturalismo. Quais são os direitos naturais? Vida, liberdade, propriedade. Vida, liberdade, propriedade. Pode marcar aí o quê? Letra C, sem medo de ser feliz. D. Impedir a existência da propriedade privada. Errou. Errou porque aqui nós vamos ter a base do liberalismo, das ideias liberais. E essas ideias liberais irão influenciar as revoluções
a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e a Revolução Americana de 1776, e no caso do Brasil, as revoltas ativistas, como Inconfidência Mineira e também Conjuração Baiana. Letra E, legitimar o poder da nobreza sobre camadas populares. Aí tá errado, né, meu bebê? Aí errou demais, errou muito. Então pode marcar aí, questão de número 3. Questão de número 3, letra C, questão 3. Questão 4, vamos lá comigo? Olha lá na tela para você, questão 4. Jean-Jacques Rousseau, ao discutir o contrato social, afirmava que, letra A liberdade humana só é possível quando há submissão a um soberano. Aí não, né, meu bebê? Aí errou. O homem nasce mal e a sociedade tem a função de discipliná-lo. É isso mesmo? É isso mesmo? Errado, né, gente? C. O contrato deve refletir a vontade geral, que representa o interesse coletivo. Olha D. O Estado deve ser formado por poucos e governado pelas elites. E a desigualdade social é natural e inevitável. O homem nasce mal, a sociedade tem função disciplinar. A letra B é o contrário. O homem nasce bom e a sociedade faz o quê? A sociedade o corrompe, né? Então olha C. Vamos lá? O contrato deve refletir a vontade geral, que representa o quê? Que vai representar o interesse coletivo. Letra C é o gabarito, então, da questão de número 4. D. O Estado deve ser formado por poucos e governado pelas elites. Errado. A desigualdade social é natural e inevitável. Aí não, né, gente? Aí errado também. Então pode marcar aí questão de número 4, letra C. E a última questão desse bloco, questão de número 5, na tela para você. Sobre a comparação entre os principais contratualistas, quem são os principais filósofos? Só para a gente relembrar, contratualistas. Nós vimos Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, e Jean-Jacques Rousseau. Esses são os três, tá? Então, sobre a comparação entre os indivíduos contratualistas, os principais contratualistas, é correto afirmar a letra A. Hobbes defendia o absolutismo, Locke o liberalismo e Rousseau a soberania popular. Letra B. Hobbes e Rousseau defendiam o mesmo tipo de Estado. Errou. Locke acreditava que o Estado deveria abolir a propriedade privada, negativo, porque é a base do liberalismo. Letra D. Rousseau rejeitava a ideia de contrato social e defendia o Estado natural. Errou, porque para ele o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, então ele deve levar em consideração o contrato, ele deve levar em consideração o quê? Que o Estado sempre deve, de alguma forma, beneficiar a coletividade, a soberania popular. Tá? E letra E, olha lá, Hobbes viu o estado de natureza como pacífico, diferentemente de Rousseau. Ele via como pacífico? Então vamos voltar lá, só pra gente ver. Olha só o Hobbes. Olha só. A situação de guerra de todos contra todos. Essa é a natureza do Estado. O homem é o lobo do O homem é o lobo do homem. Então não tem ideia de que aqui? Não tem ideia de paz. Não tem ideia de paz. Para ele, o Estado sempre está lidando com o quê? Com os interesses individuais das pessoas. E de alguma forma o Estado tem, então, que trazer a ordem social para controlar isso. Então letra E também está errada. Portanto, o nosso gabarito aqui é a letra A. Hobbes defendia o absolutismo, Locke o liberalismo e Rousseau a soberania popular. Então, nós temos aí letra A como nosso gabarito, questão de número 5. E com isso, meus queridos, então nós terminamos aqui mais uma aula sobre filosofia. Dessa vez nós abordamos os principais filósofos contratualistas que, com toda certeza, essas questões aparecerão na sua prova. E aqui a sua aprovação segue cada vez mais afiada. Portanto, não sai daí. Nós vamos ali, vamos voltar, tomar uma água, tomar um café e voltar, porque nós vamos ver mais filosofia. Então não sai daí que daqui a pouco eu volto. Eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. Eu fui!